portugueses chegaram em 1500, não estavam pisando em uma terra vazia, mas sim em um território indígena complexo e muito diverso, com civilizações inteiras, com culturas, crenças e modos de vida diferentes dos europeus. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Vitória e hoje nós vamos começar uma série de vídeos sobre história do Brasil colonial. Esse será o primeiro vídeo em que eu vou falar sobre os povos que aqui viviam antes da chegada dos portugueses. Vamos lá? O objetivo do vídeo de hoje é entendermos quem eram esses povos, como eles viviam e organizavam a sua sociedade. Estima-se que por volta de 1500, de 2 milhões a 5 milhões de indígenas viviam no território que hoje nós chamamos de Brasil. Porém, segundo o historiador João Manuel Monteiro, esses povos não formavam um único bloco de indígenas, mas sim uma pluralidade de nações indígenas com as suas próprias formas de organização econômica, política e social. As nações mais conhecidas pelos portugueses eram os Tupinambás e os Guaranis. Os dois formam o grupo que nós chamamos de Tupis-Guaranis, que é um grupo linguístico, que muitas palavras do português que nós falamos no Brasil vêm também da linguagem Tupi-Guarani, que era a fusão da linguagem tupi com a linguagem Guarani. Os Tupis-Guaranis habitavam no litoral do nosso país e eles viviam em tabas, grandes tabas. O Genas, inclusive, pintou uma representação do que seriam essas tabas. Pessoal, apenas uma correção. Quem fez a gravura da taba, na realidade, foi Teodoro de Brito. E ele fez para retratar uma cena de antropofagia. Não foi necessariamente para retratar a taba, mas sim para retratar uma cena de antropofagia, que era uma prática comum que acontecia com algumas nações indígenas da época. E a forma de subsistência dos tupis-guaranis era majoritariamente a agricultura. Em algumas culturas indígenas, a mulher costuma ficar na aldeia cuidando das pessoas da aldeia e da família. O homem, ele costuma sair para caçar, pescar e trazer o alimento de volta. Essas mulheres, no entanto, não ficam apenas cozinhando, lavando, passando, não é assim. As mulheres também produziam um tipo de arte de cerâmica, como as famosas cerâmicas marajoaras, da ilha de Marajó. Mas esse é papo para outro vídeo. Já no interior do nosso território, existiam diversas outras nações indígenas, como os Gê, os Xavante, Pataxó, Carajás e muito mais. Para os povos indígenas, a terra não era vista como uma propriedade privada, da forma que os europeus enxergavam. A terra era um bem coletivo. Por isso, o estilo de vida em comunidade permitia certo tipo de harmonia e também a prática de atividades em coletivo, como a caça, a pesca e a agricultura. Sendo assim, a forma de economia das nações, ela girava em torno da cooperação e da troca, já que não se via a terra como um bem privado e também não se buscava uma acumulação. A forma de fazer comércio, por assim dizer, seria em troca ou cooperação. Sendo assim, estamos falando do escambo. Darcy Ribeiro descreve essas sociedades, essas nações indígenas como civilizações de convívio e também eram baseadas no equilíbrio entre ser humano, natureza e espiritualidade. As lideranças indígenas não eram lideranças porque eram os mais fortes, porque eram os mais guerreiros. Eles eram lideranças por conta do prestígio, pela sabedoria e pela capacidade de se comunicar bem, já que o líder precisava se comunicar com todos presentes na aldeia, inclusive em festas e ações religiosas. E educação, você me pergunta, onde entravam as crianças? Bom, já que nós falamos que eram civilizações de convívio, como bem disse Darcy Ribeiro, nós temos que entender que a transmissão de saberes em uma aldeia consistia no aprendizado do dia a dia. Então, a criança, ela absorvia o conhecimento praticando, vendo, ouvindo as histórias enquanto comiam em comunidade, enquanto dançavam e praticavam os seus ritos espirituais. Quando as caravelas de Cabral chegaram em 1500, o primeiro contato foi de curiosidade mútua, mas logo ficou claro que o encontro entre esses dois mundos tão diferentes geraria profundas consequências e intensos embates. Para os portugueses, eles eram apenas aqueles selvagens que de nada sabiam, que nada vestiam, que não sabiam se comunicar de forma plena como os europeus e que muito menos conheciam a Cristo e por isso deveriam ser convertidos,
catequizados para os indígenas, aqueles estrangeiros estranhos, barulhentos, cheios de doenças e que falavam uma língua estranha e que tinham uma fé diferente, eram apenas ávidos por madeira vermelha. Aquela madeira que para eles não era nem mais nem menos preciosa. E essa madeira era o pau-brasil. O pau-brasil, ele foi o primeiro elemento de comércio do Brasil com o exterior. E como era feito esse comércio? Através do escambo, que consistia na troca de objetos europeus por produtos naturais brasileiros, como o exemplo do pau-brasil. Porém, isso marcou o início de uma relação desigual de comércio e que assim, aos poucos, foi permitindo os portugueses a controlarem, a dominarem e a interferirem na vida, nos hábitos e na cultura. O historiador Sérgio Buarque de Holanda afirma que esse encontro não foi nem um pouco pacífico e que, na verdade, gerou o que nós chamamos de um processo de aculturação forçada, uma imposição de uma cultura sobre a outra de forma forçada. E assim os portugueses tentavam remodelar o modo de vida, o estilo e a cultura dos povos indígenas que eles tinham contato. É claro que tudo isso em defesa da fé e da civilização, mas sem deixar de lado o interesse no comércio e na acumulação de tesouros para Portugal. Apesar das violências, apesar das epidemias, como as de sarampo, febre amarela, varíola, os povos originários não simplesmente aceitaram essa colonização. Eles resistiram, lutaram, fugiram e reinventaram suas culturas, reinventaram o seu modo de resistir. E hoje, mais de 300 povos indígenas vivem no nosso país e continuam lutando por território e por reconhecimento. Vale aqui lembrar as manifestações e protestos feitos no período de 2019 a 2023, feitas por milhares de indígenas em Brasília e em outros estados do nosso país, que buscavam alertar, sinalizar e ir contra o marco temporal e pedir a demarcação das terras indígenas que ainda não são demarcadas. Assim, entender a história do Brasil antes da chegada dos portugueses e da colonização nos faz perceber que o nosso país sempre foi muito plural e diverso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, ativa o sininho, se inscreve no canal, porque ainda vai vir muitos vídeos interessantes por aí sobre a história do nosso país e do mundo. Então seja bem-vindo a bordo, vamos nessa e tchau, tchau!